E aí, pessoal, sou Renato Ferreira da Seagate, um projeto começando agora, Tecnotrends. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Vamos colocar todos os endereços para você se inscrever. Hoje eu estou bem contente com o início desse projeto, porque eu estou recebendo aqui uma pessoa bem especial, uma amiga que vai falar um pouquinho de tecnologia, do que representa e desmitificar muita coisa bacana. Eu estou aqui com a Alexandra da Kinep. Se apresente, menina. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Renata, é um prazer, né, estar podendo participar aqui desse momento, desse primeiro podcast, é realmente um prazer. Eu vou me apresentar aqui, permita-me apresentar. Claro. Eu atuo na área comercial já há mais de 20 anos, eu vim dos segmentos de petróleo e gás e bancário. Segmentos bem Distintos quando a gente fala de TI, né? Verdade. Eu sou da área comercial, então acho que interessante da área comercial é justamente essa flexibilidade que a gente tem, né? Entendendo o produto, conhecendo, o nosso forte sempre é a parte de relacionamentos mesmo. Uhum. Então eu vim, assim que eu entrei na Kinap, a última empresa foi no setor de petróleo e gás, que foi a Comgás, que é bastante conhecida em São Paulo. E há 3 anos eu assumi o desafio aí de ficar como responsável comercial da Kinap. Hoje eu faço a gestão de novos negócios na empresa. Bacana. Vou te ser sincero que a Kinap tem crescido absurdamente. Eu tenho acompanhado, eu como no mercado de armazenamento, né, e com parceiros, a gente acompanha quem são os parceiros que estão crescendo, com quem que a gente se associa e tal. E aí eu tenho percebido que Kinep tem crescido significativamente e isso é muito bacana. Mérito seu, claro, né? E hoje a ideia é a gente bater um papo justamente sobre hardware Kinep, né? Muita gente não conhece NAS. E aí quando eu falo nas minhas visitas, nas minhas reuniões, nos meus treinamentos, você conhece um network, a taxa de storage? E o pessoal, oi, né? A gente vê aquele monte de interrogação subindo. Cara, existem fabricantes bem significativos aqui no Brasil. Um deles é Kinep, que tem equipamentos bem robustos que vai te atender em determinados segmentos. Então a ideia é a gente bater esse papo hoje, desmitificar algumas coisas, mostrar a aplicação. E só trazendo a termos de curiosidade, Seagate fazia NAS no passado, né? Então eu faço algumas visitas e aí o pessoal mostra. Inclusive, eu já estive em clientes que tinham NAS da Seagate, né? Eles mostram com todo orgulho, né? Sim. Cara, olha esse NAS da Seagate aqui, o logo é antigo ainda, né? O pessoal ainda pergunta, né? Por que parou? Por que parou? Então, e a minha resposta para isso é o seguinte, olha, a gente decidiu focar no que nós somos ainda melhores, que é o dispositivo de armazenamento, ou seja, o HD, né? E deixar o NAS para os parceiros. E aí a Kinep entra, né, como um dos parceiros mais relevantes que nós temos. E já trazendo das primeiras questões, Alexandra, falando um pouco mais de Kinep, do fabricante mesmo. Qual que é a origem? Você tem a informação de origem, quanto tempo no mercado? E Legal. Qual que é a visão de futuro também que é importante passar? Bacana. Renato, primeiro eu vou só retomar essa questão do crescimento, né? De fato, houve mesmo, não é só a sua percepção, de fato os números durante esse período de 3 anos eles triplicaram, né? Então, mas não é um mérito só da Alexandra, né? Eu sempre costumo dizer que esse resultado, existem 2 pilares que são muito importantes. Um deles é você ter um produto muito bom. Não tem como você vender bem se você tem um produto ruim. Você vai comprar, a pessoa vai comprar só uma vez, né? É verdade. E o outro pilar são as parcerias, né? E a Seagate, você sabe mais do que nunca que foi um parceiro muito importante para nós durante esses 3 anos. A gente teve a oportunidade de fazer reuniões com diversas empresas, eventos que foram promovidos junto, e isso, sem dúvida alguma, contribuiu muito para que esse número, né, ele chegasse a esse nível, a esse patamar. Então, já aproveito aqui a oportunidade para fazer um agradecimento para você. A parceria foi de sucesso, né? Sim. Ou está sendo. Sim, espero que agora vocês possam colher frutos dessa parceria, né? Porque eu acho que no início realmente a gente tinha uma base de clientes mais restrita
Então, naturalmente, com esse resultado, com esse crescimento, a gente tem a expectativa de que vocês também possam colher frutos aí dessa parceria. Até porque esse pessoal vai crescer e vão precisar de discos, né? E é aí que a gente entra. Já está precisando, né? Acho que vocês já vem colhendo os frutos, né? A gente tem parceiros hoje, né? Como a Fagundes, que trabalham com disco de vocês. Tem outras... enfim, hoje no mercado nós temos 4 distribuidores, né? Legal. Que é a Fagundes, a Controle Net, tem a Pauta, que está entrando também, e tem a GMI. Então, a gente sabe que tem muitos desses distribuidores que também atuam aí com o disco de vocês. E a gente tem percebido uma crescente muito grande dos equipamentos que já saem com os HDs embarcados. Tá? Bacana. Então, isso é legal. E falando um pouquinho da Knapp, a Knapp já é uma empresa consolidada, nós estamos há 20 anos no mercado, bastante tempo. Pois é, tipo, eu vejo falar 6, 7 anos atrás, para ser bem sincero, mas já tem 20 anos de história. Sim, e 20 anos de história no mundo e 15 anos de história só no Brasil, né? Então, a gente já está há bastante tempo no mercado do Brasil. Era um mercado que acabava ficando mais com as linhas corporativas, ainda é o forte, né? São linhas mais para pequenas e médias empresas hoje, que são a maior quantidade mesmo de venda nessa linha, de pequenas e médias empresas. Então, de fato, houve aí esse crescimento todo e a gente está muito feliz, né, com esse resultado. Bacana, bacana. Trazendo, então, para o portfólio Knapp, né? Certo. Eu vejo que tem NAS de 2 baias e aí eu acho que um recém-lançado de 30, é isso? Vocês... Pois é. Máquina, o último lançamento que nós tivemos foi o TS-3087, que já é uma máquina mais robusta, com capacidade para 30 discos. E você ainda consegue conectar caixas de expansão nesse equipamento e chegar... Fazer um J-Rod. Isso. Bacana, mas não dá spoiler. Tá já a gente fala dele. Tá bom. Falando da aplicação, então, quando eu falo de um NAS de 2 baias, né? Vou te dar um cenário. E hoje em dia, o volume de dados vem crescendo absurdamente, né? Nossos celulares estão com câmeras de 48 megas, 100 e lá vai pedrada. Ou seja, o volume cresce absurdamente. Eu preciso armazenar isso em algum lugar. E a maioria das pessoas, geralmente, tem um expansion Seagate, né? Em casa, faz o seu backup e tal. Pega o HDzinho e faz a... Exato. E aí fica na gaveta por muito tempo lá. E aí quando ele vai espetar, lembrei de uma foto que eu queria de 3 anos atrás, por exemplo, e tal, e quer resgatar essa foto, conecta o USB do HD e ele não funciona, não reconhece, e aí o cara perdeu todos os dados. Me fala um pouquinho de aplicação. Qual que é a ideia do NAS? Que Knapp criou isso, mas qual que é a ideia do NAS e a aplicação desde o Sorro, desde este 2 baias, até este de 30 baias agora? Qual o mercado que atende? Então, o NAS é interessante porque ele atende diversos mercados, né? Esse exemplo que você deu, por exemplo, de um NAS de 2 baias, seria um NAS de entrada, que nós temos. E por que é o NAS, né? Network, a taxa de storage? Porque ele vai fazer uma conexão através de rede. Então, ele possibilita que você utilize conectando diversos usuários àquele mesmo equipamento. Então, só isso já é um grande diferencial. E cada um vai ter acesso restrito àquilo que você gostaria, né, de passar. Você determina, então, fulano vai ter acesso só a essa pasta, ciclano vai ter acesso só a essa pasta. Para uma empresa, por exemplo, eu tenho recursos humanos e eu não quero que recursos humanos tenham acesso ao financeiro. Então, você consegue fazer isso. Mas eu acho que, assim, o ponto principal o exemplo que você usou de pessoas que ainda utilizam HDs externos, por exemplo, para fazer os seus backups, existem uma série de riscos que a gente poderia citar aqui, né, Renato? Sim. A gente perdeu o equipamento, ele é sensível, então você ter um problema no equipamento porque não foi armazenado adequadamente. Tem esse problema que você citou também, que como eu encontro essa foto que eu armazenei depois. Então, assim, o NAS ele resolve todos esses tipos de problema, né? E o grande diferencial que ele tem em relação a um HD externo, porque é engraçado, quem não é da área, né? Sim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar na Knapp, eu postei alguma coisa e aí um amigo meu perguntou assim, eu sei, eu conheço, é um HDzão, né? É um HDzão, Então, assim, tem muita gente que acha que é um HDzão, mas não é, gente, não é um HDzão. De fato, é uma solução de tecnologia para quem tem uma preocupação com dados, né? Para quem quer ter
os seus dados seguros, e cada vez mais a gente vem observando um crescimento da conscientização das pessoas em relação a fazer o armazenamento adequado, até mesmo de dados pessoais, né? Como o que você citou. Seja empresarial ou seja pessoal, cabe os dois cenários, né? Exatamente. E a KNAPP, hoje, o nosso equipamento, o grande diferencial que ele tem é um software, né? Ele tem um software embarcado, que ele é um sistema Linux, mas ele já é todo customizado, né? Então ele está ali... De MS-DOS não tem nada, né? Não, ele já é todo customizado. E eu costumo dizer que ele é muito parecido com o sistema Android. A interface dele é muito parecida com o sistema Android. Certo. Então, quando você abre ali a interface do NAS, ela é muito amigável, né? Então, ele tem ali os apps que você vai utilizar, assim como é o nosso celular, né? Então, E um deles é o KMagic, né? Então, você consegue, por exemplo, armazenar as imagens, as fotos, e você precisa identificar ali, por exemplo, tinha uma planta perto, algo que ele consiga utilizar a inteligência artificial para buscar aquela informação. Certo. E é possível através dessa ferramenta. Então, tem muitas ferramentas hoje, né, que são, de fato, já vem ali com a solução da KNAPP, exatamente. Para você ter uma ideia, eu posso seguir falando aqui, tá tudo bem? Fica à vontade. Então tá bom. Se você quiser me interromper para perguntar, se empolga, né? Exato. Não, pelo contrário. Eu, apesar de ser da indústria de armazenamento, tenho ainda muita curiosidade quanto ao NAS, porque talvez eu não esteja usando ele full, ou seja, tudo que ele pode entregar. Por exemplo, o meu em casa, por exemplo. Eu chego em casa, conecto o Wi-Fi, ele já começa a fazer o backup do meu notebook, tudo que eu salvei na rua, do meu celular, as câmeras de vigilância da minha casa, todas eu consigo integrar isso no NAS. Então, talvez eu esteja usando só para isso. Backup e uso doméstico. E pelo que eu estou vendo, ele entrega muito mais do que isso. Ele entrega muito mais do que isso. Ele entrega muito mais, até mesmo essa solução que eu comentei com você, que você pode... Sim, inteligência artificial, imagina. Pode dar um tratamento em fotos, tem né? um detalhe, né, de graça. Isso que eu falo assim, você não vai pagar a mais para utilizar essa ferramenta. E isso é importante, porque vou te dar um cenário. A gente sabe que em determinados segmentos, o licenciamento é muito caro. Às vezes não é o hardware o problema, mas sim o licenciamento para usar determinada solução. Eu quero integrar mais algumas câmeras, eu quero fazer um Adobe, alguma coisa nesse sentido, né? Um creator e tal, então você tem um custo de licenciamento maior. E aí a KNAPP consegue entregar isso já embutido no software. Consegue. Inclusive as câmeras que você citou, o NAS, como ele tem essa variação muito grande, né? Porque eu tenho equipamentos desde 2 até 30 baias, também existe uma variação daquilo que você tem como uma licença gratuita, certo. Tá? Então, equipamentos, por exemplo, com 2 baias hoje, você consegue conectar aproximadamente 4 câmeras sem nenhum custo adicional, né? Você conecta ele ao QVR Pro. Lógico, você precisa ter um switch, né, conectado ao NAS. Você não consegue fazer a conexão direta no NAS. Por conta das postas de redes, né? Isso, para você conseguir, de fato, utilizar dentro da totalidade ali da solução. Certo. Mas hoje você consegue conectar. Dependendo da câmera, ele já faz a identificação. Você conectou no switch, é plug and play. Então existe a homologação, qualificação com determinados fabricantes, e aí é praticamente plug and play. Exatamente. Isso é bacana, porque uma das coisas mais difíceis, olha, toda hora eu derrubo o microfone. Uma das coisas mais difíceis que tem escondendo minha mão aqui para não... é a configuração IP em determinadas redes, né? Muita gente tem esse tipo de dificuldade, então ser praticamente plug and play ajuda muito. Olha, eu vou falar que é tão simples, porque eu não sou, assim, eu sou uma pessoa da área comercial, né? Não sou uma pessoa da área técnica. Mas nós tivemos um evento que foi a ExpoSec. Sim. E eu fiz questão de acompanhar todo o processo de instalação, de como seria, porque eu queria apresentar a solução do QVR Pro. Então, para mim, era muito importante entender como que seria. E foi surpreendente para mim, porque você conectar, lógico que eu tinha ali uma equipe de apoio, tá, mas eu pude acompanhar e ver que, de fato, eu poderia fazer. O próprio usuário, ele poderia fazer. Claro, existem outras ferramentas que são utilizadas que daí sim, talvez precise de um time técnico, e aí por isso que as empresas têm
hoje uma assessoria nisso. Mas dependendo do tipo de situação, como é o caso das câmeras, e do tipo de switch e a câmera que você está utilizando, sim, o próprio usuário consegue fazer essa instalação. Bacana, isso é legal. Nós falamos de uso, então, na aplicação Sorro doméstico, que é o exemplo que eu dei da minha casa. Nós falamos agora de surveillance, ou seja, eu consigo integrar câmeras de CFTV no NAS. E se eu trouxer para mídia e entretenimento, né? Vou te dar um exemplo. Tem um fotógrafo, amigo meu, que recentemente teve problema com o HD externo. Não estava dando conexão e ele tinha um job de 5 teras nesse HD externo e ele não conseguia editar. E aí ele me ligou desesperado. Eu consegui ajudá-lo de que forma? Indiquei uma empresa de recuperação de dados que é bem parceira da Seagate e esse pessoal recuperou os dados. Chutando por alto, o custo para recuperar esses dados foi R$12 mil. Uau! Talvez o job que ele tinha salvo nesse disco não custou isso tudo. Então, não pagou esse, né, esse valor para ele. Exatamente. Então, imagina o prejuízo dele Sim. com esse HD externo, né? Então, se ele estivesse usando o NAS, com certeza ele não teria esse tipo de problema. Existiria uma redundância, algo nesse sentido, né? Sem dúvida. Trazendo para o cenário, então, de mídia e entretenimento. Esse NAS, ele é aplicável nesse segmento? Você acha que é um produto que casa muito com o segmento de mídia e entretenimento? Você sabe que esse é um ponto interessante que você trouxe. A Knapp, eu diria que hoje o segmento que ela é mais forte é no segmento broadcast, Legal. De mídia, entretenimento, justamente por conta dessa questão de ter uma necessidade massiva mesmo, né, de armazenamento de dados. Mas, cada vez mais, é importante que esse armazenamento seja de uma forma inteligente. Então, esse exemplo que você deu de um fotógrafo, a gente tem cases também que aconteceu isso, né, do fotógrafo ter feito toda a gravação e tudo do casamento, estava ali, ele perdeu os dados, né, e ele falou, olha, eu preciso solucionar isso. E ele foi pesquisando as soluções e acabou chegando no nosso equipamento. Certo. Hoje, como que esse fotógrafo ele trabalha? Ele faz o job dele, ele vai lá, faz a gravação e tudo, e ele já faz o envio dessas informações para o NAS do local, evitando que qualquer coisa aconteça, né, com o armazenamento que ele fez local ali para a gravação, tá? Isso já meio caminho andado, vamos dizer assim. Mas esses recursos que o NAS oferece, por exemplo, um NAS de 2 baias, como você citou, a pessoa já pode trabalhar com um RAID 1, né? Ou seja, ele faz um espelhamento daquela informação. Porque também, mesmo usando o NAS, você pode ter um problema no HD. Sim. Eu costumo dizer que a peça mais suscetível a dar defeito quando a gente fala de hardware, e o NAS não é um equipamento simples. Eu estou falando ali que existe uma placa-mãe, existe um processador, existe uma memória, né? Então, existe processamento e é extremamente robusto. Então, o disco também é robusto, mas é mais comum a gente ver falhas em disco do que no equipamento NAS, né? Sim. Até porque ele é mais sensível, né? O disco é mais sensível. Uhum. Tanto é que, dependendo do tipo de aplicação, nós tivemos até um cliente em comum, que foi o pessoal da Abdallah Brothers, que é um case muito bacana, que acho que você também participou e pode fazer algum comentário a respeito. Mas ali a gente precisou utilizar SSD, porque eles fizeram a cobertura do Rally dos Sertões e eles faziam todo o processo, já fazia a filmagem, já mandava para edição, então tinham, acho que 8 editores, se eu não me engano, agora eu não lembro o total. Então, assim, muita gente já trabalhando em cima daquela matéria que eles já estavam fazendo a filmagem. Então, você vê o nível de eficiência que o NAS pode trazer para uma produtora, por exemplo. É verdade. Eu acompanhei esse case e, assim, era o Rally dos Sertões que o pessoal ia gravar. As regiões eram muito... Como é que a gente pode falar quando a região é muito difícil, é complicada, né? Hostil. Hostil, essa é a palavra. E aí nós acompanhamos de perto esse case onde eles usaram SSDs da linha Iron Wolf e usaram um NAS Knapp, vários editores editando, porque o tempo que eles tinham para soltar todo o conteúdo pronto
era muito curto, né? Então as corridas aconteciam de 4 em 4 horas, então eles tinham um tempo muito curto para fazer a edição, disponibilizar para o cliente e ir para a próxima corrida, né? Exatamente. Eu lembro desse case e foi bem bacana. E esse equipamento, inclusive é um equipamento que eu tenho, ele é pronta entrega aqui no Brasil, é o TS1290, ele é um processador, é EPIC ou é EPIC? Eu sempre faço... Aqui no Brasil a gente costuma falar EPIC, é um EPIC AMD, né? É um EPIC, exatamente. Então a gente sabe que é um processador robusto, e também não dá para esse nível de solução que eles precisavam, precisaria ser de fato o nosso top de linha. Sim, bacana. Ajudou muito. Então, NAS casa perfeitamente então com mídia e entretenimento. Sim, né? sim. Esse equipamento, assim, ele até, eu brinco que ele até foge um pouco, né, das características do NAS, né, mais tradicionais. Mas, vou colocar tradicional, mas não é bem essa palavra que eu queria usar. Porque ele é um equipamento mais robusto, um processador que já é utilizado em data center. Entrega vários cores, tem mais memória, né? Exatamente. Porta de rede um pouco mais robusta, se não me engano. 256 de memória. O equipamento que eles escolheram para essa solução e para essa necessidade foi adequado à necessidade deles, mas não dava para ser menor do que isso. Tinha que ser realmente um equipamento que atendesse essa demanda. Até porque acho que estavam filmando muita coisa em 4K. Né? Sim, era tudo 4K. A resolução full, o armazenamento era absurdo, né? E aí você tem essa preocupação com a questão da trepidação, né? Por conta de ser ali tinha a preocupação de ser o SSD, né? Exato, por conta da região hostil e tal, o SSD foi mais indicado. Agora, trazendo para essa linha de armazenamento, quando a gente fala de NAS, a Seagate indica sempre a nossa linha Ironwolf, que é a linha voltada para NAS. No entanto, nós, como Seagate, qualificamos, junto à Knapp, a nossa linha Exos e a nossa linha Skyhawk também. Então, só para desmitificar, às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida. Sim. Eu uso o Ironwolf, eu uso o Exos ou eu uso o Skyhawk. O que eu costumo dizer? E aí você me fala se eu estou correto ou não. Como as 3 linhas são homologadas, eu costumo dizer o seguinte: depende da sua aplicação. Você vai usar para backup? É um escritório? É uma empresa? Vai ter muita gente acessando e você precisa de performance? Vai de Ironwolf. Ironwolf Pro é ainda melhor. É um uso ainda mais enterprise? Vai de Exos. Agora, você vai usar só para backup de sistema de segurança? Vai de Skyhawk. As 3 linhas funcionam, né? Sim. E às vezes você não encontra ali um Exos, mas vai usar para CFTV. Então, por que eu vou usar um Exos se um Skyhawk vai atender? É correta essa minha analogia? Sim, eu acho perfeito. Ninguém melhor do que você para falar disso, né? Falar dos HDs. Mas eu vou só fazer um adendo a essa informação que eu acho muito interessante falar. Hoje, o equipamento NAS, você também consegue usar ele de forma híbrida, a solução de forma híbrida. Então, você consegue hoje trabalhar, por exemplo, fazendo a parte de CFTV com os HDs Skyhawk, por exemplo. Certo. E você também consegue usar parte do volume, aí é claro, você vai ter que fazer uma configuração de RAID, fazendo a separação de volumes e tudo mais, mas é possível você também ter uma solução de armazenamento de dados. Então, você consegue fazer de forma híbrida, ou seja, se você tem um cliente ali, sei lá, vou colocar uma farmácia, ele precisa conectar as câmeras e ele precisa fazer o armazenamento da base de dados, gerar o sistema, tudo ele isso. consegue fazer as duas coisas. E o ideal é o que você disse, para que as soluções que envolvem a parte de vídeo, ele vai utilizar o HD que é adequado e a parte de dados, e ele consegue fazer isso. Bacana. Então, eu consigo no NAS montar vários pools conforme a necessidade do cliente. Por exemplo, dá um exemplo, esse seu de 12 BIAS, por exemplo. Além de BIAS 3,5 polegadas para os meus discos, ele suporta SSDs de 2,5 polegadas e ele ainda tem a interface NVMe, certo? Para M2. Então, eu consigo, eu quero performance, eu vou fazer um pool de SSDs. Eu vou salvar imagens de CFTV, eu vou fazer um pool de Skyhawk AI. E eu vou salvar a minha base de dados e os meus arquivos onde vários usuários vão acessar no Ironwolf. Eu consigo fazer isso, então, você consegue. No NAS. Consegue. Bacana. Essa versatilidade é o que é interessante para cenários enterprise, então, porque
Se eu tivesse um servidor de outras marcas que nós conhecemos aí no mercado, existe uma amarração, né? Um determinado tipo de disco que deve ser usado e tal, então isso pode complicar. Então o NAS já é um pouco mais aberto, né? Sim, você criando os pools, fazendo a configuração adequada, você vai conseguir utilizar dentro da totalidade ali da performance do que até onde ele chega ali, né, em termos de performance. Bacana. O mercado de armazenamento vem mudando muito, né? A gente vem melhorando a tecnologia e daqui a pouco eu vou falar um negócio bem bacana que vocês vão gostar, que é uma tecnologia que a gente mudou nos discos, né? Daqui para frente eu começo a entregar discos bem robustos. Agora, falando do NAS, ele também se modernizou muito. Sim. E o mundo vem falando muito dessa questão de o mundo vai ser all flash, tudo agora é SSD. A Knapp não perdeu tempo. Me parece que teve um lançamento aí de um NAS todo all flash, é isso mesmo? Sim, a gente tem equipamentos hoje com 24 BIOS que são totalmente all flash, tá? Esse equipamento que eu falei, o 1290, ele também é todo all flash. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande, você sabe, Renato, de trabalhar com all flash no Brasil em função do preço. Exato. Né? O Brasil ele acaba sendo muito sensível a preço, né? Exato. E eu sei porque quando eu falo dos meus discos de 24 teras, de 30 teras que eu começo... Olha eu dando spoiler. Que eu começo a entregar agora, o pessoal já... Teras? Eu não estava sabendo dessa. Já eu te conto. Aí o pessoal começa a me falar logo de preço. Cara, mas quanto que custa? Bom, trazendo para esse cenário all flash, só para te dar um exemplo, o meu SSD Nitro de 15.36 teras, ele bate aqui no Brasil de custo a R$40 mil, mais ou menos. Uau. Então imagina 30 SSDs de 15.36 vai me dar o quê? Mais ou menos 450 teras bruto. Uau. A R$40 mil cada um. É inviável, né? Mas mas não é impossível. Isso que eu ia falar. Tem bolsa para tudo. Tem bolsa para tudo. A gente tem um case, a gente não pode citar o nome da empresa, mas no setor de farmacêuticas, tá? Ele é uma empresa de farmacêutica e hoje ela tem 4 equipamentos, que são equipamentos com 24 BIOS, todos SSDs. Caramba, e eles conversando aí. Porque eles precisavam mesmo de velocidade, né? Era uma necessidade muito grande. Ele não abre exatamente tudo que ele utiliza ali, porque ele fala que isso realmente acabou trazendo um diferencial competitivo muito grande para ele. Uhum. Mas você vê, é uma empresa que tem 8 equipamentos e cada equipamento tem 24 BIOS sendo SSD. Caramba, ou seja, existe cenário para tudo. Tem cenário e tem muitos cenários que a gente não pode divulgar porque acaba sendo uma solução... O famoso compliance. Que colocou a empresa num patamar... de outra... Enterprise, né? Quando você fala assim, vamos subir um degrau, vamos mirar no mercado X, entregar um hardware que vai atender esse mercado a um excelente custo-benefício, ou seja, reduzir o TCO daquela empresa e entregar o que ela precisa. Exatamente. Pensando nesse cenário, o que esse Seagate fez? Nós agora lançamos uma tecnologia chamada Mosaic e fala-se muito de gravação por magnetismo no disco, que é o que entregamos até agora. E chegamos no limite de gravar 2.4 teras por prato. Dentro de um disco desse tem 10 pratos, então nós entregamos 24 teras. E ficou muito difícil aumentar isso, porque se aumentássemos a quantidade de bits gravado no prato, o disco não ficava estável. E aí a Seagate, estudando já há alguns anos uma tecnologia por calor, que nós denominamos lá atrás de Hammer, né? Decidimos lançar agora, mandamos para vocês, para outros players do mercado aí homologarem e todos validaram. Então a gente conseguiu agora colocar no mercado uma tecnologia chamada Mosaic. Então, eu cheguei a ouvir algo, né? Mas me explica um pouquinho mais aí. Quando eu falo disso na rua, o pessoal fala, você é louco, como é que vocês conseguiram fazer isso? Mas, de forma resumida, o que é? A Seagate agora colocou um laser na ponta do atuador, que grava os bits, e esse laser grava a 400 graus centígrados na mídia. Desta forma, a Seagate conseguiu gravar mais bits por polegada quadrada naquela mesma mídia. Então, agora a gente vai conseguir entregar 3 teras por prato. Em 2025, 3.6 teras por prato. Ou seja, eu começo a entregar discos de 30 teras
no ano que vem 36 teras e em 2030 discos de 50 teras. Por que eu estou trazendo essa tecnologia para a mesa? Porque imagina os seus NAS de 30 baias para discos, como eles vão alavancar? Ou seja, aquele cliente que precisaria crescer, ele teria que comprar novos equipamentos, investir em arrefecimento. Se fosse o caso. Exatamente. Então, ele vai só trocar o disco. Trocando o disco, ele dobra de tamanho. E isso é muito interessante porque acaba gerando até uma certa economia, né? Porque o cara não vai ter que trocar toda, ele precisa ampliar a capacidade dele, ele não vai precisar trocar o equipamento em si, né? Ele vai... Exato, pelo menos a curto prazo, né? Foi justamente o que a Seagate pensou. Imagina, a gente tem falado muito de cloud e tal, e como as nuvens têm crescido. A inteligência artificial tem demandado 30% mais armazenamento do que há 2 anos atrás. Para você ter ideia, no mundo é gerado 30 zettabytes de conteúdo por ano. Uau! E os 3 players do mercado só conseguem produzir equipamentos para armazenar 2 zettabytes. 28 fica voando. Então, ou vai para cloud ou não vai para lugar nenhum. Então, essas clouds vão crescer exponencialmente. E aí, para eles crescerem em infraestrutura, dá muito mais trabalho. Foi pensando nisso que a Seagate lançou o Mosaic para que uma determinada nuvem, quando for pensar em expansão, primeiro troque os discos, para depois pensar em trocar as caixas. Falou um ponto importante, essa questão da nuvem, né? Quando a gente faz uma comparação, tá? É importante... o ideal é sempre a gente ter, bem que tem um backup e não tem nenhum, né? Então, se a pessoa puder fazer o backup na nuvem e fazer no NAS, esse é o cenário ideal. Mas pensando em custo, a gente sabe que dependendo do tipo de comparação que você fizer, não vou ficar citando o nome, né, Sim. do pessoal da nuvem aí. Das clouds. Das clouds. Que uma fica com raiva da outra, né? Se eu falar um ou outro fica magoado e tal, não... Mas se fizer uma comparação, pensando no tempo de vida do nosso equipamento, tudo, dependendo, você chega a ter metade do custo por terabyte. Então, isso é uma economia significativa. É uma economia significativa. Isso pensando só no armazenamento, né? Dependendo da empresa, você tem um custo, porque essa informação, ela vem, né? Ela sobe e desce, e aí tem todo esse processo. Você faz o upload, faz o download, e aí, então... dependendo da empresa, a gente tem cases, né, de empresas que você gerou uma economia absurda, o fato dela poder fazer isso dentro do nosso sistema. Bacana. Eu vi isso na prática, muitas empresas que estavam na nuvem e voltaram para a infra própria, né, com equipamentos que não é porque quando fecharam um contrato era um preço, mas quando iam pagar nunca era aquele preço. O duro é quando você tem que trazer informação para você de volta, né? A latência, né? Tudo Não, isso é significativo. Então, essa migração de clientes voltando para ter uma infraestrutura física é relevante. Mas ainda assim, quem prefere ter 2 backups, uma coisa bacana é que o seu NAS, ele conversa com todas as nuvens, né? Sim. Eu vi isso, ou seja, eu quero salvar na minha cloud também. Cara, inclusive com o Microsoft 365. Você falou que não ia falar nome aí, ó. Brincadeira, pode falar assim, não tem problema. Foi instantâneo. Ou seja, conversa com S3, conversa com a Amazon, conversa com, né, com Google, com Dropbox, com todas elas. Isso aqui é bacana, né? Porque às vezes o cliente tem aquela questão de mas eu já estou salvando na nuvem e eu não queria sair da nuvem e tem uma certa rejeição. Que algumas têm uma interface melhor, tá? Eu sei que a interface melhor seria a Microsoft 365, Google tem uma boa interface, mas a Amazon eu já sei que tem algumas limitações. Certo. Tá? Mas eu sempre coloco que é importante sempre a empresa ou a pessoa física ela fazer uma análise, né, daquilo que de fato vai gerar um melhor custo-benefício para ela e o nosso produto ele tem que estar adequado aí para atender essa necessidade. Bacana, bacana. Trazendo agora um pouco para mercado, essa questão de abrangência. Você me falou que tem 4 distribuidores. Sim. Você tem conseguido atingir todas as regiões do Brasil e assim, é claro, se não puder falar, fica tranquila.
mas a gente gosta muito de saber de share. Como é que tá a Knap? Tá legal? O mercado tem conhecido? Vocês têm atuado em redes sociais para alavancar o nome? Você sabe que o consumidor final tem associado mais à marca? Como é que tá esse cenário? Você sabe que esse é um ponto importante, Renato, e a gente não tem uma informação clara, tá, do share. Se eu falar para você que eu tenho exatamente, né? E até porque isso é dinâmico, né? Vai muito de mercado, disponibilidade e tal. Mas, assim, o que a gente recebe de informação, porque os distribuidores, eles são similares, então os nossos concorrentes estão presentes na maioria desses mesmos distribuidores. Alguns são exclusivos com a nossa marca, mas quando trabalha com multimarcas, eu diria que é uma fatia em torno de 65% aproximadamente do mercado NAS. Mas aqui no Brasil, né? A gente sabe que em outros mercados, que são mercados mais maduros, aí são números diferentes. Sim, sim. Mas aqui houve uma atuação muito forte. Você sabe que, comparado aos nossos concorrentes, a gente tem promovido muitos eventos, participado de muitas ações que envolvem a marca, que envolvem o marketing, e acredito que isso tenha trazido para a gente esse diferencial de ter uma fatia maior de mercado. Crescer, né? Exato. Isso é legal. Uma coisa que nós trabalhamos forte na Seagate é capacitação. E antes o mercado pensava assim, HD é tudo igual, eu preciso para salvar. E aí com as capacitações a gente começou a mostrar que HD não é tudo igual. Eu tenho HD para desktop, eu tenho HD para surveillance, eu tenho HD para NAS, eu tenho HD para enterprise, e cada um tem a sua aplicação. Né? Você precisa saber o que você vai entregar de solução para o cliente. Justamente. E ainda tem gente que pensa que HD é tudo igual. E outros chegavam e falavam, por que o preço muda? Muda no DVR, por exemplo. Então, o formato é igual e eu sei que tem um prato lá dentro que gira 7.200 RPM, então é isso que eu preciso. E aí a gente começou a mostrar para o mercado que não, HD não é tudo igual. E uma coisa bacana que nós fizemos é ir para a ponta. Fazer treinamento na ponta, tirar dúvidas, desmitificar muita coisa. Knap tem um sistema de treinamento, algo nesse sentido, que desde o usuário comum que compra um NAS de 2 baias para ter um backup em casa, até um entusiasta ou alguém que é um gestor de TI que está precisando melhorar sua infra, consiga aprender a gerir um NAS. Tem algo assim? Sim, eu vou começar falando um pouquinho do nosso programa de canais, porque as coisas estão associadas. Legal. Tá? A gente tem hoje, dentro da nossa estrutura, a gente trouxe há mais ou menos um ano uma estrutura de programa de canais. Tá? E o objetivo principal desse programa de canais é justamente fazer a capacitação tanto de revendas como de integradores de solução. E isso tem dado muito certo. Hoje a gente tem aproximadamente 35, acho que está em 40, que a gente fez um evento recentemente. Eu tenho aproximadamente 40 empresas hoje que são conectadas a esse programa, tá? Quando essas empresas elas são conectadas, a gente tem uma plataforma que eu faço todo um processo de treinamento. Então, a gente tem o treinamento de vendas, tem um treinamento técnico básico, intermediário e avançado. Legal. Então, eu tenho esse processo que ele acontece através do programa de canais. Bom, eu sei que muita gente que vai assistir o podcast ou vai ouvir, enfim, nunca viu, não sabe desse programa, como que ele funciona. Então, eu vou falar um pouquinho. Existem 2 pilares que são avaliados dentro desse programa. Um deles é a capacitação técnica, né? E eu sei também que o foco não é revenda aqui, mas de repente pode ser que para alguém que está ouvindo, que quer se qualificar em uma determinada área, que é uma área que, como vocês já ouviram aqui, tem crescido muito. A gente triplicou o faturamento aí nos últimos 3 anos. Então, é uma oportunidade que a pessoa tem de conhecer uma nova solução e ganhar dinheiro com isso. Depois eu vou contar um case aqui de um cliente que nesses 3 anos que eu ele começou a trabalhar com o nosso produto e hoje ele trabalha... Ele sabe todos os pilares, enfim, ele tecnicamente entende muito bem do nosso produto e ele começou a trabalhar de uma forma que eu acho que é bem inteligente e eu vou compartilhar um pouquinho desse case depois, tá? Então, nesse programa de canais, existem esses 2 pilares que eu comentei, que é
quanto aquela revenda ou o integrador ele é capaz tecnicamente. Então, de acordo com a quantidade de pessoas certificadas que aquela empresa tem dentro do time, Sim. ou seja, isso varia de 1 até 4, por exemplo, né? No Platinum, se você tiver 4 técnicos hoje certificados, você já pode ser um parceiro Platinum. Ah, legal. Existem hierarquias. Quanto mais pessoas certificadas, maior é a possibilidade que você tem de elevar esse nível de parceria, tá? E também a questão do faturamento. Então, quanto mais você compra o nosso produto, à medida que tem os valores também, o Platinum são $50 mil hoje, mas tem essas faixas, desde o parceiro registrado até o Platinum, que são 4 níveis, tá? Então, chegando nesse nível, exemplo, né, do Platinum, você é um parceiro que você vai ter 4 vezes mais de desconto em relação a outras revendas. Então, é bem interessante o programa e ele é a base desse processo de treinamento que você está me perguntando, né? Então, porque você começa ali a entender qual é a necessidade da empresa e a gente trabalha desde a parte de vendas até um nível avançado Vai moldando, conhecimento técnico. né? Um outro ponto importante são as nossas certificações. Isso é importante. Porque esses 4 que eu falei para você, tem que ter 4 técnicos. São 4 técnicos certificados, né? Então, a gente promove os treinamentos para que as revendas tenham conhecimento, né? Revendas ou integradores tenham conhecimento do produto. Mas só o conhecimento não é o suficiente para elevar o nível de parceria. Ele tem que ser certificado. Sim. E essas certificações, elas acontecem normalmente 2 vezes ao ano, e a gente tem uma prevista agora para novembro, que inclusive a gente vai fazer em parceria com a Seagate. Com a Seagate. Vou estar lá então. Que bacana. Isso é importante. Só não te passei a data ainda, né, Renato? Mas eu vou te passar até essa semana. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Essa questão de certificação é bem importante para o mercado nosso, porque diferencia o profissional, não é? Sim. E aí, essa questão dos treinamentos possibilitados pela Kinep capacita desde um usuário comum a ter um NAS em casa para ter o seu backup, para ter segurança dos seus arquivos, né? A Seagate costuma dizer que os dados é o ouro do futuro. E imagina o seguinte, tudo está moldado com inteligência artificial hoje em dia. E esses dados estão sendo captados e se não forem analisados, né? Não servem de nada. Então, tudo isso precisa ser armazenado de alguma forma segura para serem estudados e aí melhorado o aprendizado. Então, casa muito com o NAS, casa muito com o nosso dispositivo de armazenamento, que são os HDs, os SSDs voltados para isso. E assim, é uma certificação séria, são 3 dias de treinamento. Uhum. Quem faz essa certificação é o Celso Kozlop, que não é só um entusiasta, sabe, da tecnologia, ele é um cara realmente, assim... capacitado, preparado. Ele é doutor em... Nossa, fugiu agora a folga. Eu sei que ele é engenheiro também. Não, ele é engenheiro, mas ele é doutor de engenharia da computação, acho que é isso. Então, eu acho que é isso. Conhece pouco. Conhece bastante, já está atuando com o nosso produto há mais de 15 anos. Ele foi, acho que, uma das primeiras pessoas a ter o NAS, a ter o NAS aqui no Brasil, e em consequência da capacidade técnica deles, acabaram fazendo a contratação. Que bacana. Um dos grandes especialistas. Por conhecer muito, né? Conhece muito. Acabou fazendo parte do time hoje. O pessoal, quando o Celso dá os treinamentos e tal, ele é muito elogiado, porque realmente a quantidade de informação, de conhecimento e o nível de profundidade que ele traz de informação é muito legal. Então, eu deixo aqui um convite para quem tiver interesse, inclusive para acessar o nosso Instagram, que é o Kinap Brasil, porque lá a gente vai fazer a publicação das datas das certificações. Bacana. E não deixem de seguir também, já pegando o spoiler, a Seagate e a Tecnotrends, que vai estar disponível lá, vários cortes legais para vocês. Agora, trazendo para o nosso mundo de armazenamento ainda e de certificações, a gente já tem uma parceria de longa data, a gente vai fazer certificação junto. Você enxerga uma longevidade no mercado de armazenamento?
Se você diz Ou- geral, Desculpa, deixa eu complementar a pergunta. Uma longevidade no mercado de armazenamento ainda para mídia física, ou você acha nas suas reuniões, conversas ainda que, por exemplo, meu mercado está muito para cloud, eu estou indo embora, não tem necessidade de salvar físico, eu nunca tive um desastre, eu nunca tive uma perda de dados e tal. Você escuta isso no mercado? a gente escuta muito e escuta isso já há bastante tempo, né? E na prática a gente só vem crescendo. Então, eu acredito que é um mercado que ainda tem muito espaço para crescimento. Talvez tenha, sim, uma mudança, um equilíbrio maior entre os HDs físicos para o SSD, por exemplo. E eu acredito que a nuvem ela vai continuar crescendo, porque a capacidade de... aliás, a necessidade por capacidade de armazenamento, Vem tanto crescendo. das pessoas como das empresas, vem crescendo muito. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Inclusive, a Knapp também tem nuvem, né? Então, a gente também tem o MyKnapp Cloud, que é uma nuvem da Knapp. Então, a gente também tem essa possibilidade. A pessoa paga um valor por mês, né? Salva direto na cloud, né? Exatamente. Você tem uma redundância, né? Você também tem essa possibilidade. Mas eu acho que é um mercado que não vai tirar o mercado de armazenamento tradicional. A gente costuma dizer o seguinte, já pegando esse gancho aí, que armazenamento mais confiável, não que o SSD não seja, mas o mais confiável, HD. E aí aquela memória de transição, você precisa de cache, você precisa de dados quentes e tal, SSD. O híbrido é o melhor cenário, né? E você sabe para onde está indo a sua informação, né? Você é o detentor dela, né? Exato. A rede privada que você tem. Então, eu acho que sempre é importante. Nós temos uma preocupação muito grande de entender a necessidade do cliente, né? Para a gente entregar qual é a melhor solução, inclusive com parceiros. Por isso que hoje dá tão certo a parceria, por exemplo, com a Seagate, né? A gente sabe que é um produto que vai com o HD da Seagate, a gente não vai ter problema, porque são HDs de qualidade, né? Que se tiver um problema, a gente sabe que existem alguns diferenciais que você mesmo pode citar aí, que tem de recuperação, dependendo do nível do HD. Então, hoje eu entendo que o mais importante é a gente entender qual é o business do cliente, entender qual é a necessidade. Até não vou deixar de falar o case que eu comentei. Seria a minha próxima pergunta. Então ótimo. Mas me fala, essa questão de... Você já deu um spoiler sobre a renda recorrente, o cliente aprendeu a trabalhar com o NAS, tinha essa vivência, né? Eu estava falando nos bastidores aqui com o Renato. A gente tem uma empresa que ele é um parceiro nosso, que inclusive... Agora eu não lembro se eles tinham acabado de começar. Eu sei que assim, ele não tinha experiência nenhuma com o nosso produto. Ele tinha experiência no mercado de tecnologia, mas não tinha experiência nenhuma com o nosso produto. E a gente fez todo esse processo de ele entrar no programa. Evangelização. Exatamente, capacitação. E até esse case, para quem quiser acompanhar, a gente não deixem de entrar lá na nossa página do Instagram, que tem o vídeo desse case, que a pessoa pode fazer o acompanhamento. Mas hoje a empresa chama Bitflix, eu posso falar, inclusive está na nossa página. E como que eu achei muito interessante, porque ele acaba ganhando dinheiro de duas formas, né? Hoje ele vende o nosso equipamento NAS, e ele vende o hardware, exatamente, e ele entrega todo o processo de configuração. Então, o serviço, né? Ele vende o hardware e entrega o serviço para fazer a configuração, ensinar os clientes. Instalação, configura, mostra dimensionamento, tudo certinho. Legal. Tudo certinho. Então, nesse primeiro momento, ele faz esse atendimento. E ele oferece como um adicional, ele fazer o monitoramento desse equipamento, né? Então, hoje a gente tem uma aplicação, que é uma ferramenta, que é o QCenter, e ele centraliza todos os clientes dele que, naturalmente, querem ter esse tipo de serviço. Então, depois que ele vendeu, ele vai fazer esse acompanhamento através dessa central de monitoramento da Knapp. Então, veja, ele vende o produto, entrega um serviço, então ele ganha dinheiro aqui. E ele tem a oportunidade também de fazer um acompanhamento, um monitoramento disso. Ele atende muito bem o cliente, porque o cliente precisa desse serviço. E ele também tem uma renda recorrente fazendo nesse pós-venda. Ou seja, então ele faz o monitoramento do hardware do cliente e em caso de sinalização, por exemplo, olha, esse HD está com
um alerta, alguma coisa nesse sentido, ele consegue intervir. Exatamente. Isso é bacana, porque dá o quê? Autonomia para as empresas fazerem, focar no que ela sabe, seja uma contabilidade, um dentista, um advogado, foca no que você sabe fazer e deixa a parte de TI que eu vou fazer a gestão para você. É isso. É mais ou menos isso? É isso mesmo. Bacana, Alexandre. Ó, puxando para um pouquinho só para essa questão de confiabilidade e tal, a Seagate entrega um serviço que está disponível na nossa linha Iron Wolf, em outras linhas mais premium, que casa muito bem para o cenário que QNAP é utilizado também. A Seagate entrega o Rescue nos nossos discos, que é o seguinte... Acho que até tem a ver um pouquinho com o que eu estava perguntando, né? Na questão desses diferenciais que vocês oferecem. Né? Exatamente. Então, o Rescue que a Seagate embute nos discos é o seguinte, é uma recuperação de dados gratuito que já está envolvido no disco. Imagina o seguinte, deu qualquer tipo de falha no disco e o cliente perdeu os dados, ele vai acionar a Seagate vai coletar esse disco na casa dele, vai mandar para o laboratório que nós temos lá na Califórnia, vamos recuperar os dados, colocar numa mídia externa, ou, se for pouco dados, a gente vai subir na nuvem e devolver para o cliente. Tudo isso de forma gratuita. Isso me impressiona bastante e eu sei que funciona na prática. Nós já vivenciamos algo parecido não, algo exatamente igual, né? Do cliente ter um HD da Seagate. Precisar usar o Rescue e acionar. E assim, acho que por isso que muitas pessoas acabam, muitas vezes, nem olhando muito para o valor. Né? Porque quando passa por uma situação como essa, que é uma situação muito delicada de perder dados, e tem esse nível de suporte, aí muda todo o jogo, né, Renato? Aí a gente entra naquele ditado que fala, algumas coisas têm preço, outras têm valor, né? Então, qual que é o valor do job que você tem salvo aqui? Exatamente. Né? Bom, Alexandra, o papo tá muito bacana, a gente precisa encerrar. Hoje eu quero agradecer a Alexandra da QNAP que esteve aqui batendo esse papo, desmitificando muita coisa sobre NAS pra gente. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite. De fato, foi um bate-papo muito, muito prazeroso aqui. Quero deixar aqui, então, novamente o convite para que vocês sigam a nossa página no Instagram. E compartilhar também um pouquinho da minha experiência com a QNAP. Acho que eu que não vim do setor de tecnologia, a gente sempre pensa que é um bicho de 7 cabeças, né? Que NAS, como você mesmo disse lá no começo. Mas, gente, é simples, né? É uma coisa que você, como usuário, dentro da sua casa, pode ter um NAS. Inclusive, eu utilizo, né? Obviamente. E resolve uma série de problemas, desde o doméstico, né? Então, até eu tenho aqui, olha, eu tenho uma aplicação, consigo subir os dados que eu preciso, faço os backups. Então, é simples de utilizar, você não precisa ser um grande especialista. É lógico que, como eu disse, se você pega uma linha mais enterprise, uma linha corporativa, aí sim, você pode ter uma demanda que vai precisar. Agora, para o usuário que vai ter um NAS em casa, ele consegue fazer todo... Só para os filmes e para as fotos, tá ótimo, né? Com certeza, com certeza. E o nível de confiabilidade que a gente tem hoje com a marca, já é uma marca bastante consolidada nesse segmento, então a gente percebe que as pessoas que hoje que trabalham mesmo em tecnologia e em grandes empresas já conhecem bastante a marca nesse segmento e sabem aí que a gente tem produtos que vai atender desde pequenas demandas com um NAS de 2 baias até uma grande capacidade de armazenamento, como você citou ali do chassi, o TS-3087, que vai atender uma alta capacidade de armazenamento. Então, para quem precisa de armazenamento, há um custo-benefício que seja interessante, tenho certeza que a QNAP é o produto adequado. Bacana, obrigado mesmo pelo bate-papo, pelo esclarecimento. E você que está aí nos assistindo, não deixe de seguir Seagate, não deixe de seguir Tecnotrends no Instagram. A partir de agora a gente vai colocar muito conteúdo bacana para você que gosta de tecnologia, que é entusiasta. Eu e o Carlos vamos explorar muito bem isso aí, tá? Um abraço e muito obrigado.